Fala pessoal, hoje temos um convidado diferente para o podcast, sempre trazemos violonistas e no fundo o que a gente procura é entender mais a performance para a gente poder se aprimorar. E o convidado de hoje, ele é um menta-atleta, ele não é músico, mas é uma pessoa que sempre buscou a performance mental, performance cognitiva, escreveu livros sobre memória, criatividade que eu li e fiquei muito curioso para entender mais. O André já vai falar todas as especialidades dele. E eu queria também trazer que esse conteúdo que vai ser apresentado vai ser útil para todos nós, não importa se você é músico ou não, mas a gente vai fazer a ponte com o violão em diversos momentos. Então, com certeza, vai ser um divisor de águas aí para a gente buscar aumentar a nossa performance na música também. É isso aí, pessoal. Com essa abertura diferente do seu Marcos Kaisercast, eu sou André Fagundes e eu quero aqui dar as boas-vindas ao nosso convidado, como o Marcos falou, Alberto Delisola. Alberto, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Valeu demais, e eu gosto sempre de poder conversar com públicos também diferentes daquilo que eu faço, né? E o fato de eu já ter sido músico, eu toco teclado, piano, já quis ser um rockstar. Aí sim. Eu já quis ser um rockstar e eu gosto muito de falar sobre esse tema porque a música requer a disciplina, requer rotina, requer vários elementos de aprendizagem que a gente vê na faculdade, vê em outros temas. Então vai ser ótimo bater esse papo com vocês. Então, falando um pouquinho mais, pessoal, do Alberto. O Alberto, ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e também com mestrado em Psicologia Jurídica também pela mesma Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é considerado o maior especialista aqui no Brasil da área de treinamentos de hipnose, memorização, criatividade e concentração, além também de ser autor de alguns best-sellers, né? Mentes Brilhantes, Mentes Fantásticas, Mentes Geniais. E atualmente o Alberto, ele é professor voluntário no Departamento de Psicologia Médica também da Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu queria começar com uma temática que é assim, é comum quando a gente começa a estudar música, algumas pessoas já colocarem uma barreira, falando assim, eu não tenho talento. Uhum. Então essa acho que é a primeiro temática que incomoda as pessoas, às vezes tem mitos, né? Se a gente vai ver ao longo da história, né? Até nas mitologias, etc., você sempre tem assim, o semideus que nasce com um dom que é diferente de todos os outros. Quando a gente vê um atleta performar de uma maneira, a gente fala assim, então, ou você tem, ou você não tem. E também é comum, uma anedota, né? A pessoa fala, uma pessoa que não, a gente estava conversando, né? Antes de começar aqui, o André é engenheiro e tal. E às vezes fala assim, eu não tenho muito jeito para mexer com trabalhos manuais, uma outra forma de arte. Então assim, uma pessoa inteligente que conquistou e faz várias coisas na vida, entende que ela tem dificuldade para isso. E a gente já entra naquele assunto. Existe aquela questão de inteligências múltiplas? Bom, vamos lá. Eu quero dividir essa pergunta em outras respostas mais simples e vou chegar na inteligência múltipla. É ingenuidade eu ignorar que talento existe. A gente, nossa vida, tem pessoas que vão pegar um piano e vão começar rapidamente a desenvolver aquilo. Você pega o caso de Mozart. Mozart era diferenciado. Se você pega um virtuoso, tem um talento diferenciado. Isso aí me parece bem indiscutível. Agora, se você me pergunta, só talento basta? Ou se você me pergunta, precisa mesmo de talento para aprender? Não. Tem uma diferença de curva de aprendizagem. Por exemplo, se você pega o Michael Phelps. Se o Michael Phelps não tivesse a genética e a biologia dele, não bastava só a dedicação. Ele tem um corpo, uma composição diferenciada. Se você perguntasse, Alberto, para o cara ser virtuoso, para o cara ser o melhor do mundo naquilo, cara, se ele não tiver um talento diferenciado, não tem treino que vai fazer ele ser o melhor do mundo. Não tem. Agora, quando o cara fala, quero ser músico, quero viver disso, quero ser um rockstar, enfim. Não, o talento, ele vai existir em algum nível, mas nada se compara a consistência e persistência. E eu digo mais. Eu já fui músico, eu já quis ser um rockstar, já comentei isso com vocês. Aí já. Sim.
E é interessante que os colegas mais talentosos que eu tive foram os que menos desenvolveram. Por quê? O cara, às vezes, era muito talentoso e, por ser talentoso, não tinha as horas de treino. Então, se você pega, por exemplo, uma coisa que era muito comum quando eu estava estudando piano, teclado, já estudei um pouco de violão também, eu arranho violão. Minha mulher toca muito bem o violão e o ukulele. Mas uma coisa que era muito comum, é muito comum a pessoa que está estudando um instrumento confundir tocar e treinar, que não é a mesma coisa. Você tocar e treinar, uma coisa é eu chegar e pegar o repertório que eu gosto de fazer sempre, chegar e ficar tocando horas. Isso aí não significa nada em termos de aprendizagem, de curva de aprendizagem. Se você está aprendendo, por exemplo, o violão clássico, cara, tem algumas escalas que você tem que ficar estudando, tem aquele exercício do X lá que vai e volta, vai e volta. Se você não ficar repetindo aquilo de forma reiterada, as redes neurais associadas com aquilo não vão ser bem estabelecidas. Então, o primeiro ponto é que música é muito mais suor que talento para o cara aprender. Não tem dúvida nenhuma disso. Agora, se você me perguntar, o cara quer ir naquele festival lá de maior guitarrista do mundo, que eles juntam Kiko Loureiro, junta esses capô, mas aí, se você não tiver um talento diferenciado, você não vai estar lá, não. Pô, mas quantos do mundo que vão ser esses caras? Quantos que vão ser um Baryshnikov dançando? Pô, mas tem vários dançarinos que não têm o talento dele e estão desenvolvendo bem. Então, primeiro, essa questão do talento, eu não quero ter a ingenuidade de falar, não, todo mundo consegue, não. Todo mundo consegue do mesmo jeito, isso é verdade, não. Agora, tem gente, vai ter excelentes músicos que não têm o talento e faz a diferença na consistência e persistência. Tem gente que tem ouvido absoluto, cara. É um negócio sinistro. Eu falar que não existe talento é ignorar o ouvido absoluto. Pra quem não sabe, né? A pessoa quebra o vidro sol sustenido, pô. Como que eu vou competir com isso? É loucura. Eu não tenho. Como que eu vou competir com isso agora? É raro. Mas tem pessoas que têm. Então, o primeiro ponto é esse. Talento existe, sim. Eu gosto de complementar uma coisa que eu até falo para os alunos, desculpa, que acho que é interessante nesse assunto. Muitas vezes, até dentro da música, você tem diversas habilidades. Então, o cara pode estudar, que nem está dando, o cara pode ser guitarrista. Um ponto é a técnica, outra coisa é a composição, outra coisa é a improvisação, outra coisa é o arranjo, tal. Então, você não sabe, às vezes, qual é o seu talento. Você vai ter que estudar para daí vendo em que posição do campo você joga melhor. Né? E outra coisa envolvendo criatividade, não existe criatividade sem repertório. Isso é outra coisa. A gente vai chegar lá. Então, por exemplo, se o cara ele acha que a criatividade para improvisar, cara, é o quê? É consistência em dominar um tanto de escalas e padrões para eles intuitivamente surgirem para você. Por exemplo, eu adorava fazer blues, improvisação na escala pentatônica de dó, por exemplo. Cara, mas isso eu repeti várias vezes pra fazer isso. Ou seja, é como se você conseguisse identificar na Matrix, pô, eu consigo ver o algoritmo. E aí você trabalha em cima daquilo, mas se o cara não souber, tiver treinado, tiver repertório de comportamento, de desempenho, ele não vai conseguir fazer essa improvisação. Que existe essa ideia que a composição é um clique que o cara tem, não, cara, a composição. É um estalo, um lampejo. E eu digo até mais, que se a gente pegar compositores, você deu o exemplo Mozart, vai indo para compositores que criam obras muito complexas, não basta nem o conhecimento musical, às vezes ele tem que ter um conhecimento de literatura, um conhecimento de outras coisas que vai fazer parte desse repertório, desse acervo mental que ele vai usar depois para construir com a criatividade. Claro, agora retomando inteligências múltiplas, que para mim é um outro tema, relacionado, mas é um outro tema. E você até comentou comigo nos bastidores, eu acho tão legal esse negócio de bastidores, porque dá a impressão que a gente tá no Projac, sabe? Eu tava lá nos bastidores, e uma coisa que você comentou sobre inteligências múltiplas é científico, não é científico, o que acontece? O que acontece é o seguinte, a teoria das inteligências múltiplas, ela pega o conceito do que é inteligência e deixa esse conceito de uma forma mais ampla. Qual que é o problema de fazer isso cientificamente falando?
Inteligência pode ser um monte de coisa, é uma palavra. E o que é inteligência? Pois é, então quando a gente na ciência, na psicologia, num campo chamado psicometria, vai falar de inteligência, tem uma função importante. Eu estou definindo isso por um motivo, não é uma questão moral. Então é uma questão de aplicação. Na psicometria, a gente vai falar de inteligência como uma capacidade geral que a gente tem de resolver problemas. E essa capacidade geral, ela é hierárquica, ou seja, ela está lá em cima e ela vai ter vários domínios embaixo que são equivalentes, como memória, como velocidade de resposta, como visão espacial, habilidade verbal, habilidade matemática. Inclusive, essa ideia de que o cara é muito bom com o verbal, vai ser ruim em matemática, não é bem isso não. Tá. Não é bem isso não. Porque a gente tem uma tendência, devido a esse fator geral, deles serem parecidos. Você não vai achar um cara... É muito difícil você achar um cara, por exemplo, que é um gênio da literatura, que teve acesso a estudos de matemática e tem muita dificuldade. Não é tão comum assim, não. Sim. Não é tão comum assim, não. A diferença, ela não é 880. Não é. Então é um espectro. Então o primeiro ponto é o seguinte. Existe esse fator geral que a gente chama de G, que é o que a gente chama de na psicologia de inteligência. E por que esse fator é importante? Primeiro, identificar quem tem dificuldade de aprendizagem por uma questão cognitiva. Ou seja, não é para poder descobrir quem é fodão, não. É para descobrir quem tem problema de aprendizagem. Sim. O que vai, às vezes, classificar alguém no espectro autista como nível 1 ou 2 de suporte é exatamente o fator G. Então, se a gente começa a demonizar os testes de QI, que são os testes que identificam esse fator G, esse fator geral, eu começo a causar um desserviço, porque eu coloco a avaliação neuropsicológica como se fosse brincadeira, e não é. E esses testes são muito bem validados. Se você pega um teste, por exemplo, que pega bem divididozinho, tem um teste chamado VAIS. Você pega lá, testa só a questão verbal, só a questão espacial, vai testando tudo separado, vai dar um valor bem parecido, com um teste totalmente diferente, QEC cultural, que envolve só aquelas figurinhas que a gente às vezes está vendo na internet. Ou seja, é algo muito bem documentado, ponto final. E a gente tem um uso, ou seja, a gente chama isso de inteligência porque tem muita aplicação clínica. A gente, por exemplo, sabe que a inteligência está correlacionada com certos desfechos da vida. A gente sabe, por exemplo, que a criminalidade está mais associada, dentre vários fatores sociais, culturais e tudo mais que a gente sabe, também com a questão da inteligência. Porque se a pessoa tem uma inteligência abaixo da média, ela tem uma maior tendência estatística de delinquir. Inclusive, um grande desafio que a gente tem hoje na sociedade é o que fazer com as pessoas que estão 15%, os 15% da população que tem menor inteligência. Essas pessoas têm déficit intelectual. Porque são pessoas que não conseguem inserção profissional, por exemplo. Você pega alguém, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, alguém que não consegue interagir e aprender linguagem direito, como que essa pessoa vai conseguir se sustentar? O maior medo de um pai, de mãe, de uma criança com muita necessidade especial é o que fazer se eu morrer. Eu não posso morrer. Porque ele não vai ter subsistência. Então, não podemos demonizar os testes de QI. E teste de QI não significa que a pessoa que é muito inteligente usando esse conceito científico, que vai ser uma pessoa sábia. Não. Quem já jogou RPG, não sei se vocês já jogaram RPG, inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. No próprio RPG já tem essa distinção. Porque o cara pode ter um potencial cerebral alto e não alimentar essa máquina de jeito nenhum. Então, sabedoria não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, inclusive, a gente tem uma tendência, com o passar do tempo, desse fator geral se manter constante. Mas o que acontece que é interessante? A velocidade da máquina vai desacelerando, ou seja, a pessoa vai tendo menos velocidade. No entanto, o conhecimento de vida que ele tem vai aumentando muito. É igual ter um grande mestre chamado Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo. E ele jogou no melhor time do Brasil, que é o Clube Atlético Mineiro. Que a gente até comentou que é o Galo Doido, também conhecido como Galo Doido. Quando ele jogou no Atlético em 2013, ele já estava velho. Ele corria pouquíssimo em campo. Não tem a ver com inteligência, ou seja, isso é um talento motor, não tem a ver com a inteligência mesmo, mas mostrar que com o passar do tempo, com a inteligência acontece algo parecido. Então, por exemplo,
a bagagem cultural que você tem permite que você tome caminhos mais inteligentes para fazer resposta, para poder escrever, para poder compor. Talvez você não escreva aquela música tão rapidamente igual você fazia na adolescência, se você é um cara que começou com o poder de sempre. Mas vai fazer uma coisa muito melhor com um tempinho extra. Para falar, tudo isso para falar da importância do fator geral de inteligência. Só que começou a surgir um cara chamado Gartner, que começou a falar que existiam fatores múltiplos de inteligência, existiam inteligências diferentes. Inteligências múltiplas. E qual que é o problema dessa teoria? E qual que é a importância que ela acaba tendo também? Grande parte das inteligências múltiplas estão regidas pelo fator G. Ou seja, eu tenho um fator geral e grande parte das inteligências múltiplas está conectada com ele, pô, não tem algo tão diferente assim. E algumas delas são habilidades inconscientes. Igual, por exemplo, a capacidade sinestésica, de dançar, esse tipo de coisa. Eu não consigo, se é algo inconsciente, surgem dois problemas. Será que faz sentido se eu já tenho um fator geral de inteligência, que é capaz de medir, que tem aplicação clínica? O que fazer com um talento que é inconsciente? Por exemplo, um talento para tocar, por exemplo, que às vezes que é inconsciente, que tem a ver com habilidade, que tem a ver com reflexo, não passa pela racionalidade. E a aplicação clínica disso, não existe teste de forma de poder conseguir mensurar isso. Agora, a aplicação clínica também é muito pequena. E a gente não tem evidência que a gente conseguiria medir individualmente cada uma dessas supostas inteligências. Aí vira uma questão muito mais semântica. Eu estou renomeando um talento de inteligência para poder falar que teste QI não serve para nada. Agora, qual que é a importância que a gente tem nessa teoria? O fator geral de inteligência, a inteligência, não é a coisa mais importante do mundo. Tem traços de personalidade. Ou seja, tem sensações que a pessoa tem junto com seus amigos, tem empatia, tem traços de personalidade, comentei, a questão da pessoa ser mais introvertida ou mais extrovertida. Ou seja, o ponto é que, quando a gente pensa em inteligência múltipla no senso comum, agora saindo da academia, que eu estava dando um discurso acadêmico até agora, pensando no dia a dia, é uma teoria boa, porque as pessoas pensam, pô, mas eu tenho que valorizar aquilo que eu sou bom músico, eu sou bom dançarino, eu sou bom com a natureza, tem uma mão que envolvendo a natureza. Cara, isso é um talento bom. O problema é, em geral, as pessoas usam esse conceito de inteligência múltipla, que não é tão científico assim, que não é testado, a gente não consegue identificar, nunca conseguiram identificar realmente, mensurar isso de forma objetiva, começar a usar isso para demonizar aquilo que já é científico e tem que ter aplicação clínica de verdade. Que é descobrir, por exemplo, quem tem déficit intelectual e que precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de reabilitação cognitiva. Falar que teste QI não serve para nada é falar que tudo que a gente sabe de neuropsicologia envolvendo reabilitação cognitiva não serve para nada. Isso não é verdade, não é? Porque a gente sempre pensa nessa questão do teste QI para pensar em superdotação. Cara, superdotação é 2% da população. Estou preocupado com outros públicos envolvendo a inteligência. Principalmente aqueles que têm déficit cognitivo, entendeu? Então o ponto... Falei, para no final das contas falar o seguinte, olha, no dia a dia, no senso comum, é um conceito interessante de inteligências múltiplas. Pô, vou descobrir meus talentos pessoais, o que eu sou bom, eu tenho que investir nisso. Agora, não é algo científico no sentido de conseguir medir, de conseguir atestar que realmente existe, que tem uma independência em todas elas. Não, a gente não consegue. Então, eu vou falar o que eu acredito e talvez seja essa conclusão, né? Se o André fala assim, eu não tenho jeito para pintura, mas ele, no geral, você vê que é uma pessoa competente em diversas áreas, na verdade, ele tem, basta ele estudar. Claro. Agora, não existe nada que o impeça. Você não vai saber se ele vai ser o Van Gogh. Exatamente, o ponto é esse. Mas ele vai ter a diferenciação, porque, como você falou... Mas às vezes eu penso que essa questão da diferenciação, a gente tem que pensar qual que é o seu objetivo com isso, por exemplo. Ninguém sempre tem que começar querendo ser o Pelé. Não, eu sempre tive problema de equilíbrio. Até hoje eu tenho problema de equilíbrio. Eu não sou uma pessoa muito equilibrada para andar e tal. Quando eu tinha 19 anos, eu decidi aprender a dançar. Em 99. E aí eu estudei muito sobre dança. Pratiquei dança.
Aprendi salsa, bolero, zouk. Aprendi lambada francesa, aprendi rumba, tchá-tchá-tchá, essas coisas eu sei dançar todas. Samba de gafieira, soltinho, que é o rock, enfim, eu danço essas coisas todas. E minha mulher, ela já era dançarina de balé e dança do ventre quando eu a conheci. E eu a conquistei com a dança. Uma mulher gata vai gostar da dança, né? Eu cheguei na dança, ó, se você não sabe dançar, se você quer acelerar o processo de conquista da gatinha, você aprende a dançar. E o que aconteceu? Quando eu a conheci, eu dançava samba de gafieira muito melhor que ela. Muito melhor que ela. Mas a gente começou a namorar, passou um mês. Ela já era muito melhor que eu. Mas assim, num nível assustador. Porque o repertório que ela tinha já de balé, de dança do Potencializou. ventre... ela conseguiu aprender muito mais rapidamente que eu. Tá. Mas a gente até hoje dança junto. Ou seja, mesmo eu sabendo... A gente vai fazer, às vezes, uma coreografia. Cara, ela já pegou a coreografia em 2 minutos. E tem 50 minutos que eu tô tentando fazer um salto e não tô conseguindo. Mas no final eu consigo. A minha esposa tá aqui, fala que eu não sei dançar, então é só eu estudar que eu É só consigo. estudar. Consegue. É só consegue. Eu tenho ritmo, eu tenho Aí, ó. ouvido. Pô, mas por que Tem eu... salvação. Inclusive, eu vou te falar que quando eu comecei a dançar, só o fato de eu ter ritmo já foi uma diferença abissal em relação aos colegas. Porque o ser humano médio não tem ritmo. Eles não conseguem entender o que é a caixa, o que é o bumbo. Eles, às vezes, para ele entender o que é 1, 2, 3, 4, e, por exemplo, é muito comum o cara vai contar o ritmo começar do 2. Ele não entende que o bumbo geralmente marca o tempo 1. Não entende isso de jeito nenhum. Às vezes até pega o andamento correto, que é 4x4, até pega correto 4x4, mas ele não entende uma coisa que, inclusive, me trouxe da música que me trouxe para a dança, foi musicalidade, por exemplo. Eu tinha uma habilidade maior do que os meus colegas de interpretar a música na dança. Ou seja, de entender o momento da dança, mesmo não tendo tanta coordenação motora. Pô, nesse momento agora eu não posso dar um giro. Não faz sentido na interpretação dar um giro agora. Não cabe. Não cabe. Ou seja, se eu não fosse músico, eu não ia ter esse insight também, não. Então a gente vai conseguindo aplicar aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Mas eu acho importante a gente tem um direito de dançar mal, de tocar mal, de pintar mal. A gente tem o direito de se expressar artisticamente de forma má, no sentido estético, mas sentindo que a gente está gostando de fazer aquilo. Então, a pessoa que aprender a tocar violão, cara, às vezes a pessoa está querendo aprender a tocar só algumas músicas dos Beatles, cara, que é sempre a mesma coisa. Isso a gente fala aqui, né, Marcos, pro nosso público. Às vezes o pessoal, bota uma régua ali e quando daqui a pouco não precisa de tudo aquilo. Na verdade, né? essa barreira que foi o começo da conversa, né? Essa barreira, será que todo mundo vai ser que nem o Mozart, etc. Na verdade, a gente está botando uma barreira muito lá em cima. Na verdade, talvez a média, se todo mundo estudasse, por exemplo, que no caso a nossa conversa é música, na verdade o nível de desempenho ele é muito maior do que as pessoas acham, né? E uma coisa assim que, você falou, Alberto, eu fiquei pensando assim, quando você deu o exemplo da tua esposa, quando você namorava, né? O fato que ela pegou rápido, você me corrija se eu estiver errado na minha interpretação, o fato dela ter pego rápido, dá para fazer uma analogia, eu gosto de analogias, assim, encontrou terreno fértil. Tipo assim, se você encontra o terreno fértil, a tua inteligência, a tua capacidade de realizar coisas, ela vai propagar, ela vai avançar numa velocidade maior? Faz sentido essa minha colocação? Assim, Como assim terreno fértil? Só pra entender direito. Porque então, porque quando você fala assim, poxa, para ela foi muito mais fácil, ela pegou. Sim, ela pegava mais rápido por alguns motivos. Primeiro que o talento pra música e arte dela é maior que o meu. Aí que eu tô falando. Talento inato dela. O terreno fértil, isso que eu quis dizer. Ela tem um talento maior que o meu. Tá. Agora, ela é artista. Tem gente que nasceu com a luz de artista, cara. Ela dança, ela canta super bem, pô. Ela dança, canta, toca instrumentos, pô. É normal ter um artista que sai com esse talento pra tudo. Mas apesar de eu ter menos talento, eu também faço. Só que eu gasto muito mais tempo de treino. Sim, E isso não é um problema. Não é problema, porque você vai fazer, mas você vai fazer dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Agora, o mais interessante não é isso, não. Se a pessoa vai no meu Instagram me ver dançando samba, acho que eu sou um dançarino que dança bem. Já é o suficiente. Agora, se um cara, lá na dança dos famosos,
vai avaliar a minha dança, que isso é coisa interessante. Ah, o Alberto aqui foi fazer o puladinho. O puladinho tem que ter uma angulação que o Alberto não fez. Vai depender da régua que você está usando para medir. Exatamente. Traduzam isso pro violão para vocês verem. Então é a mesma coisa, assim, esse ligado do violão clássico. Não, uma coisa simples. Eu sei tocar, por exemplo, Modern World do Extreme. E sei tocar Johnny B. Good no violão. E que às vezes impressiona a pessoa, cara. Às vezes impressiona. Aí, o cara chega lá daquele Extreme, pô, a pessoa que sabe nada. Cara, mandou benzão, hein? Mandou benzão. Agora, se o Marcos olha, pô, Alberto, a bosta, ele tá mascando esse negócio aí, tem que apertar, cara. A pestana tem que ser assim, ele vai falar. E eu acho importante a gente corrigir também. Não é um problema corrigir. O ponto é que, qual que é o seu objetivo de aprender? E a gente tem o direito de aprender mesmo, a gente tem que aprender, sabe? Então, a gente tem que entender, para mim, primeiro, que a arte, ela é mais do que a profissão. Ela é expressão do ser humano. Então, a gente frequentemente está se expressando com a música, se expressando com o violão, se expressando cantando, se expressando pintando. Mas, se quer que seja uma profissão, ainda assim, se você não é um cara mega talentoso, você vai conseguir viver disso, vai conseguir. Até porque, às vezes, tem pessoas que, de repente, não têm tanto um desempenho motor bacana, mesmo estudando, né? Ela vai se comparando com colegas, mas essa pessoa, às vezes, é um excelente professor depois, sabe lidar com o público, etc. E depois domina uma área teórica, vai dar aula e etc. Então, assim, tem tantas aplicabilidades, às vezes, o estudo de música do ponto de vista de profissional, e às vezes tem aquilo que te agrega como humano, né? Às vezes você... Cara, o carisma, cara. O carisma do músico faz diferença. A não ser que ele vai entrar numa filarmônica, o carisma do músico faz uma diferença absurda. Na expressão, na demonstração do que ele está querendo por exemplo, passar. Eu sou meio ruim de falar aqui em público, etc. Mas eu fiz um pouco de teatro. Com certeza isso me agregou. Ajudou. Então, uma forma de arte que me agregou, etc. Eu queria aproveitar... depois o André vai seguir aí com algumas perguntas, mas eu queria aproveitar uma coisa aí que eu não sei se entra na questão de inteligência, mas acho que talvez seja uma habilidade que seja importante para quem busca performance, é uma certa insistência, uma obsessão em conquistar tal coisa. E até aquela questão de visão de longo prazo. Sabe aquela coisa do teste do marshmallow? Já. Isso aqui, que é aquela... Eles fizeram um estudo, né? Que eles pegavam crianças e falavam assim, se você quer... Se você aguentar determinada coisa, você vai ter o prêmio lá na frente. Eles davam lá, se você quer um marshmallow agora ou 2 depois. Por exemplo, eu não tenho certeza se você me corrige se foi. E aí as crianças, algumas... Falar, não, eu quero um agora. A criança era imediatista. E tinha outras que entendia que havia uma recompensa futura em aguentar um pouquinho ali e tal. E aí depois eles foram ver, vários anos depois, aquelas crianças que conseguiam ter um pouquinho mais de visão de longo prazo, tinham um desempenho profissional melhor. Eu vejo que na música, pô, às vezes você tem que... Algumas coisas você vai ter que... ralar ali, estudando tal, existe uma rotina de repetição, de paciência que é importante. Da consistência que o Roberto isso entra aí como que eu posso dizer, é uma habilidade, você acha que é um talento pessoal de cada um, é uma coisa ensinável para a criança? Na psicologia a gente tem uma coisa chamada traços de personalidade, que são bem documentados, bem científicos, que a gente chama de Big Five, que aí tem a ver com a preocupação, com o neuroticismo, tem pessoas, é tudo um espectro. Mais ou menos preocupada, extroversão, mais ou menos extrovertido, abertura e experiência, empatia e responsabilidade. Que também na psicologia é chamada de conscienciosidade, mas é responsabilidade. Tem pessoas que nos traços de personalidade é muito diferente de inteligência. O que eu estou falando não é da capacidade de resolver as coisas rapidamente. Traço de personalidade é aquilo que... O que é essa pessoa em termos de comportar, de interagir com os outros. Eu tenho pessoas muito inteligentes que são tão extrovertidas quanto introvertidas. O traço de personalidade não tem a ver com inteligência. E aí, tem um traço de personalidade que é muito importante para isso, chama responsabilidade ou conscienciosidade. E a conscienciosidade, ela envolve algo que é essencial na música, que é a capacidade de inibir recompensas imediatas menos satisfatórias
para poder ter recompensas muito mais satisfatórias no final. É o grande desafio da música. Porque quando você vai estudar música, você vai ficar, sei lá, 3 meses repetindo um negócio quase todo dia, para daqui a 3 meses conseguir tocar a música. Então, inclusive é por isso que, para quem estava aprendendo violão nos anos 90, que foi meu caso de mexendo com violão, piano, teclado, essas coisas, que as revistinhas eram até demonizadas. Pelo menos quando eu estava nesse meio de músico, elas não eram muito bem vistas, não. Não sei como que é hoje. Mas existiam umas revistinhas que vendiam na banca, não existia Cifra Club, esses Você negócios. quebrava um galho, mas tá tudo muito cheio erro. tinha muito erro, e era sempre simplificado no nível absurdo. Então, era só o campo harmônico basicão, não tinha nota de passagem, não tinha nada. Era o campo harmônico basicão. Só que, frequentemente, era isso que o cara acabava usando para aguentar segurar a onda, para poder tocar, sei lá, Era o aquilo recurso que é mais tinha, complexo, pra certo? poder Então, tocar. o ponto é que, geralmente, pessoas que são mais responsáveis, e isso consegue ser medido em teste psicológico, são pessoas que vão ter mais tendência de conseguir estudar para o vestibular. Porque aí não é só a mesma coisa. Estudar para o vestibular, estudar para um concurso, aprender música. Porque o cara tem que conseguir todo dia, ou com certa frequência, fazer uma atividade e não vai ter a recompensa. É muito cruel isso. É muito cruel, porque os exercícios não dão em nada, cara. Eu lembro que eu ficava fazendo aquelas escalas do piano, cara, não vai dar em nada. Aquela sensação assim que você às vezes tem que ter a resposta para você mesmo. Para que eu estou fazendo isso? Se você não vê aquela recompensa acontecer, você tem que ter muita perseverança, muita força de vontade para poder... E é isso que vai distinguir o cara que faz violão clássico do popular. Cara, que violão popular? Não quero desmerecer o violão popular, mas não dá para comparar com a preparação que a gente precisa pro clássico. Não dá para comparar, não, ué. Não dá para comparar, não, ué. Assim como não dá para comparar o desempenho do piano com o teclado, cara. Não dá para comparar. Ainda que, instrumento diferente, tá, mas... em termos de... Você pega uma pessoa que está estudando piano para poder tocar numa orquestra, o cara vai ficar horas. Horas repetindo os mesmos exercícios, cara. Os mesmos exercícios. E não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Então, eu vejo que esse Porque o prêmio... é uma barreira que... Claro que daí vai de um bom método, de um bom professor, organizar um método de estudo onde ele possa, de alguma forma, ter recompensas, etc. Aliás, é isso que... Adaptando, às vezes, a música que quer tocar, nesse meio do caminho. Ou que, assim, você mostrar que você tem coisas simples que são bonitas também, para você ter esses degraus aí de recompensa. Mas acho que talvez até por isso que possa ser interessante, talvez fazer parte de uma educação infantil, pelo menos a experiência com esse tipo de coisa. Porque isso vai te agregar também, mesmo que você não seja um músico, vai te agregar depois como pessoa, entender, né, que as virtudes vêm com o esforço, né? Acho que isso e é importante a gente sempre ter essa noção de que toda vez que eu consigo protelar uma recompensa, geralmente eu estou adiando a recompensa para ter uma recompensa melhor. Isso serve em relação a peso, em relação a físico, a academia é a mesma coisa. Economia, é o cara não gastar o dinheiro com a coxinha todo dia para depois poder fazer uma viagem para praia ou poder investir no imóvel, enfim. Então essa é uma habilidade importante, sabe? Você falou, Alberto, a gente falou bastante dessa questão da inteligência, você falou um pouquinho de QI, eu queria que você abordasse um pouquinho também para o nosso público, porque acho que a gente também tem essa curiosidade. O que é de fato o teste de QI? O que ele mede? O que ele determina? Ele determina alguma coisa? Pois é, boa pergunta. Teste de QI não é inteligência. Boa. Não é. Não é o fator G também, não. Teste de QI é porcentagem. Tá. O teste de QI, ele na sua pontuação vai identificar quanto que aquela pessoa se afasta da média em relação ao fator geral de inteligência. Tá. Então ele meio que baliza e distribui uma população. É uma curva de Gauss, Tá. aquela curva de Sim, sino. eu já imaginei ela aqui e tal. Isso né? é a curva de sino. E o teste QI não é a inteligência. E por que não é? Qual que é a diferença, né? Devido à melhora sanitária, principalmente sanitária, a inteligência está aumentando. Chama efeito Flynn. Interessante isso. Em alguns países mais desenvolvidos, até parou de ter esse crescimento devido à questão sanitária, devido à questão de saúde, plano de saúde, enfim, sistema de saúde pública, essas coisas. Mas o que acontece?
Você pega no Brasil, por exemplo, alguém que tem uma inteligência, sabe, um superdotado. Ele está com uma inteligência, deu um QI de 130. Este 130 significa que ele está 2 desvios padrões acima da média, que é 100. A média sempre é 100, porque eu estou fazendo a curva de Gauss. Tá. A média é sempre 100. O desvio padrão é 15. Pode ser qualquer coisa, mas é padronizado ser ou 15 ou 24. Geralmente vai ser o 15. Então, a pessoa aqui, ele está 2 desvios padrões acima da média com inteligência. Ou 2 desvios padrões abaixo da média com inteligência. Aí, o que acontece? O cara que foi superdotado no Brasil no século XIX, beleza? E estava lá na frente. Tá. Se ele fizesse uma máquina do tempo e viesse para hoje, o QI dele diminui. Ele seria menos inteligente nos dias atuais? Seria por quê? Porque a gente está tendo um aumento da inteligência devido à questão sanitária e na amostra, o QI é sempre regional. Na amostra, ele estaria com uma inteligência menor e não seria mais superdotado. Então, os Neandertais, eles eram um nível de inteligência bem... Não, na verdade, se você pega... a gente não tinha teste de QI em relação a isso, porque esses testes começaram no início do século XX. E a gente percebeu esse crescimento no início do século XX. E aí a gente imagina que no século XIX, século XVIII, devido a... o cara morria com 35 anos de idade. Fato. Morria com 35, 40 anos de idade. Ou seja, como que eu vou falar de inteligência com pessoal que às vezes não tinha nem o que comer direito, sabe? Não tinha questão sanitária básica. Agora, só para esclarecer essa questão é que o QI só vale para determinado recorte geográfico e temporal. Porque de acordo com aonde o cara vive, na porcentagem ele pode estar mais para baixo, mais para cima. Aí está o caráter geográfico que você falou, porque como ele mede o desvio em relação a uma população... Exatamente. E todo teste é para uma população. A gente vai ter os testes que é de acordo com as populações. Então, se uma pessoa de hoje tem um QI de 100... Se ela tivesse no início do século XX, com o surgimento dos testes de QI, ela seria uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Estava lá na outra. Porque o cérebro dela está muito melhor. Agora, é claro que eu estou fazendo viagens do tempo que não faz sentido nenhum. Certo? O ponto é que, é por isso, inclusive, que quando a pessoa vai envelhecendo, os testes têm até ajuste. Tem até ajuste em relação à velocidade. Porque tudo isso é considerado. Tudo isso é considerado. Então, o teste de QI nada mais é que o entendimento de como que aquela inteligência geral se distribui na curva normal. Em relação a uma população. Em relação à população. Em relação a uma área geográfica. Em relação à área geográfica. Por isso que os testes têm que ser normatizados. E aí tem teste, por exemplo, que é aplicado nos Estados Unidos, não pode ser aplicado aqui do mesmo É jeito. isso que eu estava pensando. Então, o teste de lá não serve aqui, porque... Não serve. Ele tem que ser adaptado. Descaracterizou os dois aspectos que você falou, população e geografia. E coisa simples. Tem testes que são verbais. E pode ter nos Estados Unidos uma pergunta, quem foi Abraham Lincoln? Pô, quem foi Abraham Lincoln é uma pergunta que aqui no Brasil, num teste verbal de inteligência, não faz sentido nenhum. Mas talvez pergunte, sei lá, quem foi Collor? Pergunte quem foi Dom Pedro I? Que seria algum equivalente histórico, certo, político. Ou seja, esses testes têm que ser adaptados. E mesmo aqueles que não são verbais, têm que ser adaptados de acordo com o resultado da população. Porque ele é regional. Esses testes são todos regionais. Eu não sabia disso. André, eu vou, como o Alberto já foi bem completo aí nas respostas dele, eu quero já pular para a parte de criatividade aqui. Acho que é legal a gente vai abordar. se encontrando aí na pauta. Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Aliás, eu não te contei, eu fiquei sabendo aí, semanas agora, eu ganhei um concurso de composição aí, espanhol, não sei o quê. Ó, que chique, hein? Em primeira mão, Chama aqui anunciado. Fidelio. Aqui, Ainda não, eles não me mandaram, só. né? É sigilo, né? Aí ele tá falando. Sigilo de ser Não, ainda não desvendado. divulguei e tal, mas assim, isso aí é só para dar uma pequena carteirada, né? O pessoal sabe que eu componho também. Pô, Né? Na verdade, eu nunca ligo porque eu acho que tem uma subjetividade. Ele nisso. falando que nunca divulgado liga. em primeira mão no Sabe Marcos o que eu acho Kaisercast. Eu acho engraçado. É tipo quando o Gisele Bündchen chega, inteligência, não. Ela fala, beleza? Não serve pra nada. Aí o cara ganha o prêmio, Não, mas é não verdade. serve pra eu nada. nunca- Pra que prêmio, né? Então, Não, eu sei, pra nada. estamos falando de Eu coloco recompensa pra- aqui, pô. Não, porque eu acho que tem uma subjetividade quando a gente fala de composição. Mas assim, enfim, por que eu tô dando essa carteirada? Porque eu quero falar de criatividade. Legal, legal. E eu li o livro do Alberto, Mentes Brilhantes, e boa parte do livro falando sobre
métodos sobre criatividade e tal. E vários ali eu acabo fazendo na hora que você está lá tentando compor e tal. E aí eu quero te perguntar, assim, eu só foi uma pergunta vaga, mas aí disserte sobre o assunto. É possível treinar para ser mais criativo ou existem métodos para você conseguir extrair coisas criativas do seu processo de trabalho? Um grande negócio interessante é primeiro a gente entender que, na base, criatividade e inteligência são opostas. Como assim que são opostas? A inteligência é um pensamento convergente. Tá. A criatividade é um pensamento divergente. Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante Então, comentar. já na essência, já são... Elas são bem diferentes. Por quê? Quando eu estou resolvendo um problema pela lógica usando inteligência, eu quero pegar aquilo, afunilar numa resposta única. Quando eu estou buscando ser mais criativo, eu faço o oposto. Eu tenho que sair de algo e sair divergindo para ter ideias criativas. Perfeito. Daí a convergência e divergência. Legal. Divergente. Agora, tem um ponto aí. Se você não tiver repertório intelectual, não existe criatividade. Então, por exemplo, por mais que a pessoa seja criativa, pega o Murilo Gun, por exemplo, um cara super criativo, já foi de stand-up, é um palestrante, enfim, super criativo. Por mais criativo que ele seja, se ele não souber música, ele nunca vai ser compositor. Não vai. Porque é muito difícil você ser criativo naquilo que você não domina. Então, em certa medida, apesar de inteligência e criatividade serem opostos no sentido de como funciona, tem uma relação aí. Porque para a pessoa desenvolver repertório, alguma inteligência mínima vai ter. Não estou falando que tem que ser um gênio, não. Mas ela vai ter que ter uma inteligência mínima para aprender aquilo. Ou seja, uma pessoa que tem déficit cognitivo dificilmente vai ser criativo, a não ser que seja um savant. O que é o savant? Isso é legal, verdade. O savant é aquela pessoa que tem inato, ou seja, não tem raciocínio, uma habilidade incrível, geralmente em detrimento a outras habilidades essenciais. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que tem déficit intelectual, mas é um savant do piano que toca qualquer coisa. O cara chega do nada, não teve quase nada de aula e toca qualquer peça. O Rain Man do filme. Exatamente, é o savant. O Rayman, do filme, a versão real dele chama Kim Peek, faleceu há alguns anos. Ele tinha déficit intelectual e ele lia os livros, cada página com um olho diferente, e memorizava o livro na íntegra. Quer dizer, ele faz aquilo, mas ele não sabe nem como é que ele faz. Exato, nem sabe. E tinha problema intelectual, não conseguia colocar roupa sozinho. O irmão cuidava dele, ele uma coisa tinha assim. vários problemas cognitivos. Ou seja, não estou falando de savant. Certo? Porque o savant, cara, É uma outra... ele consegue, às vezes, ser um excelente... Ele consegue ser, inclusive, um músico virtuoso em termos de execução. Agora, às vezes improvisação, mas é um processo cognitivo que não passa pela racionalidade. Como é que é? Savant. São pessoas É o savant. Savant. Agora, então não faz sentido falar de savant, certo? Porque o savant Porque é uma exceção da exceção, Tá. não tem aprendizagem. É igual aquele cara que uma vez foi no helicóptero e conseguia desenhar, passava uma vez só no helicóptero e desenhava a cidade toda do jeito que era e comparava com foto, era a mesma coisa. Pô, é um cérebro diferente. E isso geralmente leva a déficit cognitivo. Por esse cara que é savant, às vezes tem um cérebro diferente e aí ele não consegue raciocinar direito, não consegue colocar roupa O sozinho. circuito ali tem um... Tem um circuito, por uma exemplo, coisa. tem uma área que une os hemisférios esquerdo e direito, chama corpo caloso. O Rayman não tinha esse corpo caloso. E aí dava uma série de problemas intelectuais, cognitivos. Que eram as pra ele. dificuldades que ele tinha. As dificuldades. Agora, não estou falando de savant. Tá, então não vamos falar da exceção. Savant foi embora. A exceção da exceção. certo? Tá. Agora, o cara que ele quer ser criativo, primeiro tem que ter repertório intelectual. Agora, a partir daí, atividades que envolvem pensamento divergente geralmente ajudam a melhorar a criatividade. Ela traz mais componentes, ela traz mais elementos. Ela Eu posso traz, falar na isso? verdade, uma atitude mental de sair do senso comum. Tá, e aí eu consigo, buscando novas alternativas, saindo do senso comum, eu tô sendo criativo. Exatamente. Por exemplo, em empresa é como às vezes tem um exercício que é o seguinte, eu vou fazer um brainstorming de usos diferentes de uma caneca que não seja beber. Pô, eu posso usar ela para fazer cerol,
por uma pipa, por exemplo. Começa- Eu posso utilizar ela como calço para uma mesa. Uhum. Ou seja, é um pensamento divergente. Divergente do propósito da caneca, se você ficar atento ao que a caneca em si... E eu serve. gostei que você dava Exatamente. uns exemplos assim para você não se bloquear, né? Porque se você ficar tentando encontrar a lógica pura no negócio, você fica se bloqueando. Todo processo criativo tem uma etapa que a gente chama de brainstorming, que é a tempestade de ideias, que não pode ter censura de ideia. Sim, Porque se é um pensamento divergente, ele tem que ser o mais divergente possível. Se eu começo com a minha inteligência a ficar podando o pensamento divergente, eu vou voltar para aquilo que é tradicional, vou voltar para aquilo E é perfeito, que é o normal. Alberto. acho que Isso daí dá na com- empresa, quando a gente aplica o brainstorming, uma das regras de ouro é essa. Ninguém corta nada, fala o que vier. Vai vir tudo para cá. Se a gente resolver tirar, a gente tira depois, mas não poda o pensamento. Não Porque é um poda. pensamento divergente. Exatamente. E o mesmo, eu imagino que para a composição tem algo parecido com isso. O que eu tento fazer, e eu já vi outros compositores fazendo, é colocando, realmente tentando ideias variadas, às vezes até em termos de quantidade, e depois vendo como que elas se encaixam, né? E tem até um pessoal, às vezes, mas é mais para letras, né? Que às vezes o cara pega, escreve palavras que vão rimar e tal, e fica fazendo combinações, e às vezes a combinação gera algo que daí ele coloca um significado ali. Então, porque às vezes você está procurando uma rima, mas será que o significado dessa palavra faz sentido? Aí você busca sinônimos e tal. Então, às vezes você precisa até de algo que provoque o caos para daí depois você tentar... Exatamente. E eu acho muito importante a gente estar desconstruindo essa ideia da inspiração. Cara, pode ter inspiração, mas a inspiração... Eu já conversei com vários músicos, vários compositores. Sempre falo que, olha, tem música que vem de inspiração mesmo. Tipo, tem uma ideia que era recorrente. Tipo aquela clássica lá, né, do Scrambled Eggs, dos Beatles, que virou Yesterday. Que o Paul McCartney sonhou com uma sonoridade. Isso aí é exceção de exceção de exceção. Inclusive, e eu gosto muito de Beatles, eu gosto de falar de Beatles, Paul McCartney comenta que frequentemente eles falavam assim, nossa, eu tô precisando de compor uma piscina. Que era o que ele ia gastar com o dinheiro da composição. Aí ele simplesmente falava assim, vou precisando compor um carro novo. Que era o que ele ia gastar o dinheiro. Aí ele sentava, labutava Ele buscava... e fazia. É igual, eu sou escritor. Essa ideia de que livro é inspiração, que inspiração, cara? Todo dia, no mesmo horário, eu sentando para fazer aquilo, o que é inspiração? Agora, quando você faz isso todo dia, você vai se inspirar um dia. E tem um livro que eu até cheguei a te mandar, a gente estava conversando, eu falei, eu tô lendo esse livro, eu não tô lembrando o nome. Puta, é um cara, um neurocientista que ele fala sobre diversos eus que tem no cérebro e tal, né, que são... E ele comenta que muitas vezes esse insight, essa inspiração que vem, que a gente chama de inspiração, né, ele fala que ele cria a hipótese que aquilo é um processo que está em segundo plano. E aí quando você fala, tive uma ideia, na verdade é porque ela chegou à sua consciência naquele momento, mas ela estava sendo trabalhada. Então desmistifica de que algo mágico surgiu. Você tem processos em segundo plano ocorrendo e eles... isso também acontece comigo. Às vezes eu compus isso aqui, eu deixo passar 2 dias e deixo eu ouvir de novo. Às vezes já me vem uma coisa que não veio antes, porque às vezes será que estava no segundo plano, rodando ideias, e aí agora me veio isso e tal, né? Não lembro o nome desse autor. Tem esse pensamento na psicologia, na neurociência, chamado de pensamento incubado. Pensamento incubado, inclusive, ele já foi estudado exaustivamente. E o que eles percebiam? É bem interessante. Que era muito comum pessoas, matemáticos, físicos, estarem buscando uma solução para um problema e ficarem meses em cima daquilo. Meses, de forma ininterrupta. Não consegue descobrir nada. Aí ele decide descansar. Desisto. Vou para a roça. Aí quando ele está descansando, vem a resposta. Isso foi documentado chamado pensamento incubado. Por algum motivo, quando a gente está tentando exaustivamente achar uma resposta e a gente para, em segundo plano, essas peças vão tentando se encaixar, ainda que numa velocidade mais lenta. Então, era muito comum as grandes ideias surgirem no momento do ócio. Daí que vem o ócio criativo? O ócio criativo vai surgir disso aí. Inclusive, a ideia de ócio,
ela era muito valorizada na Grécia Antiga e não é o mesmo que lazer. Não é o mesmo que lazer, não. Ócio é não fazer nada. Por exemplo, amplo. não é ócio você ver um seriado. Não é ócio você tocando instrumento, não. Ócio você para e não faz nada. E é geralmente no ócio que essas ideias acabam surgindo, porque por algum motivo, em segundo plano, essas ideias continuam sendo encaixadas. E aí daí que vai vir uma inspiração, uma intuição. Não é algo mágico que surge do nada. São ideias que já passaram por sua cabeça antes. São ideias que, em alguma medida, você já trabalhou, já tentou responder, já tentou solucionar. E essa conexão entre essas ideias que acontecem nesse momento secundário, dá para dizer assim que elas têm um... Assim, elas são quase involuntárias, Alberto? Assim, Não, é involuntário. Inclusive, é o que eu estou imaginando, é involuntário. Eu não tenho controle. a gente não tem controle disso. Não tem controle, né? E, inclusive, é importante aí entender que essa ideia brilhante que vem de inspiração, ela provavelmente surge desse jeito porque teve muita labuta antes com coisas parecidas. Aí, pô, você está buscando, por exemplo, fazer um solo para colocar numa composição, tentou, pô, eu vou dar uma pausa. Cara, eu podia fazer tal coisa. Você escuta um som, era isso que eu estava buscando. Às vezes, sabe como a gente percebe isso facilmente no dia a dia? Antes do advento da internet, tem gente nos assistindo, talvez não acredite, tinha uma época que não tinha internet. Não tinha. Apesar de parecer estranho, mas é verdade. A internet fez uma coisa engraçada, que a gente não tem mais dúvida cotidianos de nome de ator, nome de... Por exemplo, qual que era o nome daquele ator, daquele... Não existe. Porque você já vai ali... Hoje não existe dúvida demais. Hoje, as discussões botecais de futebol não tem graça. Por exemplo, o Atlético ganhou muito mais que o Cruzeiro. Eu quero chegar, as estatísticas mostram que... Vou dar um Google aqui. Chatice, cara, chatice. Acabaram com os debates. Acaba os debates. Acabaram as brigas. Mas uma coisa interessante era que, às vezes, a gente falava assim, qual que é o nome daquele ator? Ou então, por exemplo, pegar um exemplo bem fácil de a gente entender. Aquele filme de Sylvester Stallone, que ele é um campeão de queda de braço. Não é Rock, não. Não é Rambo, não. Cara, campeão de queda de braço, qual que é esse filme? Falcão. Que é o Falcão. Aí você chega e desiste. Pô, não vou lembrar. E o pior é que surge uma coisa chamada memória intrusiva. Que é uma memória parecida, isso acontece muito em prova. É uma memória parecida, que tem gatilhos de memória, de lembrança parecidos. A gente entra em memória agora. E ela contamina. Oi? Não, que a gente aproveita e e entra no assunto de memória. ela contamina a memória. Ou seja, você quer lembrar o nome de alguém e ver o nome do irmão da pessoa, por exemplo. Você quer lembrar o nome de alguém e ver o nome de alguém parecido. Associa. Tem uma contaminação porque os gatilhos de lembrança são parecidos. E aí seu cérebro se confunde. E aí você está tentando lembrar o Falcão, aí você desiste. Cara, no dia passa umas 4 horas do nada. Parece que é do nada, mas é do nada, não é pensamento incubado. Você está fazendo omelete à noite. Incubado. Era Falcão. Sabe onde que a gente percebe isso muito? Vestibular. Tinha uma época que existia uma coisa chamada vestibular. Né? A gente ia fazer vestibular. Nossa, Fizemos vestibular. céu. Umas vezes me perguntaram assim, Alberto, me dá uma dica de Enem. Eu nunca fiz Enem. E eu nunca fiz Enem na vida. Porque quando eu fazia vestibular não existia Enem. Sabe? Então, futebol, eu nunca cheguei a fazer Enem, não. Sim. Mas eu lembro que, às vezes, na prova, eu fazia vestibular, depois, no caminho de casa, eu errei aquela. A resposta era essa que eu não lembrei. Porque o pensamento incubado, você ficou um tempão fazendo a prova, aí no ócio da volta, essas peças começam a se encaixar. O meu pensamento incubado, ele pode ser alimentado pelo meu repertório de coisas que eu tenho. Total, e né? Tipo assim, é ele que... Não só do que você já sabia, mas das coisas que você vê também. Às vezes os estímulos sensoriais estão surgindo, vão surgindo de gatilhos para lembrar daquilo. Então é bem interessante, Nossa, e muito legal. Essa coisa de gatilho de memória, eu também tenho um outro livro seu que fala de memória e tal, e comecei a aplicar lá também, né? De tentar, sei lá, lembrar de números e coisas assim, e eu lembro de umas dicas, sei lá, você precisa decorar um número, aí você imaginar uma coisa meio bizarra, porque daí você lembra do contexto, assim, sei lá, decorar o número 3, 4, 5. Então, sei lá, imagina um elefante com o número 3 na cabeça. O que acontece é que... Um boné com o número 5. Quer dizer, a imagem é tão forte... Que você lembra. Que você lembra do 3 e do 5, que era o número que você precisava lembrar. Exatamente. Ou seja, na verdade, a memória, ela funciona melhor quando a gente cria associações. Associação. E a associação, a gente
intuitivamente Aí faz que vem isso. aquela coisa da tabela periódica, decorar Sim, frases. para você poder lembrar da coluna 1A, 2A, 3A, 5A. Os mnemônicos fazem isso. Você Mnemônicos, você busca dar um sentido temporário para aquela informação, para depois você, a partir daí, ter uma resposta. Por exemplo, eu lembro de um macete da música que eu aprendi para poder memorizar os sustenidos e bemóis. Cara, isso é uma coisa, se eu estiver errado, você me corrige, viu? Tem tempo que eu mexo com isso. Não me responsabilizo por informações musicais que eu dei agora. Mas, por exemplo, eu chegava, escrevia F, aí eu dava um salto, escrevia G, Uhum. dava um salto, escrevia A, dava um salto, escrevia B. Depois, do lado do F, preenchia C, pulava, dava o D, pulava o E. Aí, se eu pegasse daqui para cá, eu pegava a ordem de sustenido, de lá para cá, pegava a ordem do bemol. Então, eu pensava lá, si bemol, ou então começava com Fá sustenido, Dó sustenido, para saber as escalas. Mais rapidamente, eu só dar uma olhada na escala na escala de... Nas escalas todas, né? A escala de Dó, Ré, Mi, Eu Fá. não entendi porque você está falando do espaço entre o Mi e o Fá. Não, pega uma ou você caneta. está Tem falando uma do caneta que eu te ciclo mostro das aqui. quintas e das quartas? Não, tô falando, pega uma caneta. Pega uma caneta que alguém eu te tem uma mostro que caneta. agora. Será que a gente consegue Você com uma tem uma caneta no caneta? estúdio, hein? Tem uma caneta... Ô, Eric, tem uma caneta aí atrás do Eric E aí. depois vê o horário aí, né? Traz aí. Não, já pegou. Será que essa Essa é caneta- até melhor, essa é até melhor. Ó, Que era um macete para saber só a ordem de sustenido e bemol. Aí o que acontecia? Você está falando do ciclo das quintas e das quartas. Então, por exemplo, eu Fá, chegava... do, sol, ré, lá, mi, si, que é a ordem de Exatamente. É que eu pegava aqui, ó. Ficava assim, ó. F, G, A, B. B, C, D, D. E. Entendi. Aí aqui Eu é mostro sustenido, para eles agora. E E aí aqui? pra cá, Sim. é bemol. bemol. Eu nunca pensei assim. Mas o que ele fez é o ciclo das... Daqui é o ciclo das quintas e daqui é o ciclo das quartas. Aí, né? Não vou dar essa aula teórica agora. Não faz sentido. Mas era um macete. São associações. Agora, tem algo importante que eu ia falar para respeito daqui também. Por exemplo, aproveitando esse macete musical, eu não achei que fosse dar um macete musical, não. Mas o que Mas acontece? olha só, E foi tá vendo ótimo, só? hein? Tá Depois vendo eu só? vou explicar. Uma coisa que eu acho interessante é que o mnemônico não substitui o entendimento. O mnemônico é um atalho, mas que eu tenho que ter um entendimento. Então, por exemplo, isso que não substitui eu saber as escalas. Isso que não substitui eu não saber campo harmônico. Pô, tem que saber campo harmônico. Tem que saber as escalas. Não esgota o tema, você só usa um Mas o artifício. ponto é que eu estou usando um artifício para eu evocar mais rapidamente aquilo que eu já sei. Porque se você usa mnemônico sem entender, é aquilo que a gente chama de decoreba. Perfeito. E o objetivo desse não é decoreba. É acelerar O que eu já sei. o que eu já sei. Esse é o ponto. Mas eu tenho que saber Pra poder acelerar. como achar as escalas, tem que saber tal, tom, semitom, tom, semitom, E essas depois coisas convivência suficiente, aquela coisa que você não precisa, já interioriza de um jeito, Já que, era. que nem saber o nome da minha mãe, etc. Você não precisa de um mnemônico para lembrar o nome da sua mãe. Já é. É pela no seu exposição, cérebro. pela exposição. Então, É utilizando isso com frequência suficiente, se torna algo natural, né? Só que Claro. você precisa saber como usar. agora eu tenho que saber sobre como que eu faço escala maior, escala menor, como que eu faço campo harmônico, essas coisas, isso não vai substituir. Mas é um atalho cognitivo, porque eu estou Legal. pegando algo que eu ia acabar guardando na força bruta, pela exposição diária, e crio um artifíciozinho Um pra lembrar isso mais atalhozinho. rapidamente. Tá. Agora, é um tipo de associação. Aliás, um abraço para o professor Flávio Manuel, me ensinou isso em 92, eu acho, em 93. Ou seja, o macete foi bom, né? Porque eu lembro até hoje. Então, existem técnicas aí, de diversas técnicas de memorização. Né? Sim, agora o importante falar de memorização, umas coisas interessantes, é que existem princípios de memória, existem técnicas de memória. Os princípios não dependem da técnica. Por exemplo, o maior desafio da aprendizagem se chama transitoriedade. A memória, ela é transitória. Eu vou me guardar, eu vou lembrar daquilo que eu intuitivamente, instintivamente quero muito lembrar. Mas aquilo que instintivamente... E quando eu falo instintivo, estou falando de prazer e dor. Aquilo que instintivamente é importante, eu vou acabar lembrando. Por exemplo, coloquei o dedo na tomada. Pô, eu vou lembrar.
Porque te causou uma dor. Porque me causou uma dor forte. Agora, música, matemática, não é natural a pessoa instintivamente ter tanta paixão assim para guardar tudo. Às vezes até tem. E quando tem, aquele negócio entra no cérebro numa velocidade inacreditável. Agora, em geral, o problema da transitoriedade é o seguinte: a gente, com o passar do tempo, se esquece daquilo que aprendeu. Ou seja, eu tocava piano no shopping. Não recomendo. Eu era adolescente, aos 14 anos, e eu tocava piano no shopping. Não sei se já fizeram isso, é horrível. É horrível porque ninguém presta atenção, a pessoa tá gritando, enfim. É uma experiência, assim, que eu, como músico, não gostava. Tem gente que não tá nem, não. Mas, coisa que eu não gostava muito, não. Eu teve um dia que eu até peguei uma mesma música, vou ficar repetindo até alguém reclamar. Ninguém repetiu, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Cara, eu fiquei lá no Ronda La Turca, vamos ver, vai ter Ronda La Turca por 4 horas. Cara, eu fui fazendo, cara, ninguém reparou. Fica estudando lá que também. E aí, enfim. Mas enfim. Aí, eu tocava no shopping. Eu tinha um repertório, tipo, de 4 horas de shopping. 3 horas de shopping. Hoje, como eu não continuo treinando, não tenho mais, cara. Não, eu me mato, assim. Não tem, porque a manutenção do conhecimento... Não, dá e uma na música, a raiva. mesma coisa. Dá uma raiva. É uma manutenção árdua. Não, é uma coisa que... Se você vai ver quantas músicas eu já gravei, aí quando eu vou tocar, o pessoal toca aquela, toca essa, que é tanta música que o pessoal já viu, que eu sei, que eu já toquei alguma vez, só que o meu repertório não dá pra manter assim, né? E isso é uma frustração mesmo. Você Banda tem que- de você tem que baile, cara, aceitar. banda de baile, eles têm uma capacidade... Sim, aí é Porque o cara vai pegar aquilo e Sim. repetir todo final de semana, Todo, por Não, e um claro ano, que por 2, depende, 3 anos. e depende do tipo de repertório, né? Se for um concerto que exige muita técnica, você não vai conseguir ter um repertório tão grande, porque cada repertório, cada peça exige de muito estudo, né? Agora, se você tem um repertório mais de acompanhamento, aí dá pro cara tocar. Não, é igual, por mais. exemplo, eu cheguei a ter uma banda de axé. Pela zoeira, Olha pagode. só. Cara, os acordes eram quase sempre a mesma coisa. Ou seja, não tinha essa necessidade que eu tinha com os clássicos. De Sim. ficar repetindo. Então, primeiro desafio, isso não tem a ver com técnica de memória, é transitoriedade. Como que eu mantenho isso que eu estou estudando? E o único jeito é repetindo e fazendo. Uma coisa que eu usava na música, e que na aprendizagem também é muito importante, é que tem a ver com princípio. Perceba que eu estou falando primeiro de princípio, não estou falando de técnica. É misturar sentidos na aprendizagem. Quanto mais sentidos você utiliza, mais fácil de aprender. Então, por exemplo, Sentidos sensoriais, sentidos visual, sensoriais, tá. auditivo, toque, escrever. Então, se eu faço, por exemplo, anotações, eu vou aprender mais facilmente. Se eu faço anotações e coloro essas anotações, E o quê? Desculpa. vou colorir. Se eu coloco cores colorir. para classificar, eu aprendo mais facilmente. Quanto mais ainda. capricho na sua anotação, né? Acho que tem uma coisa, quanto mais energia você gasta, Acaba no facilitando, processo, acaba acaba- favorecendo. Agora, é claro que tem que tomar cuidado com a anotação em relação a custo-benefício. Porque se você na anotação começar a gastar tempo demais, aí não está sendo tão útil assim. Agora, na música, eu lembro que era muito comum eu sempre solfejar mentalmente durante a execução. Ajuda a fixar. Porque aí eu tinha um estímulo a mais. Então, eu não ficava só executando. Eu ficava solfejando tudo aquilo que eu estava tocando Mas isso para é- facilitar a minha memorização. Mas é Eu uma sei que técnica que todo mundo usa. eu sei que eu até pra estou canto. preparado para tocar uma música ao vivo quando eu consigo me mentalizar tocando ela. É uma Porque outra forma. existe uma coisa de reflexo motor, que pode ser automático, você está lá fazendo, e tem uma outra que é de você se imaginar. Já viu que tem atletas que treinam assim, ginástica olímpica, ele se mentaliza fazendo o movimento, até que se eles fazem uma ressonância funcional, vê que ativa o córtex motor e tal. Então, quando eu consigo, inclusive, me mentalizar executando, significa que eu já estou com um grau de memória alto em relação àquilo. Menos chance de eu ter alguma falha. E acho que vai ali, destravando, até para canto. Daqui a pouco você fala assim, não, preciso cantar tal música, tal não sei o quê. Aí você, para não se perder nas frases, você solfeja a música. Tipo Claro. assim, é como se fosse um alento para você de que, não, eu sei. Não, ela vai vir. Eu sei, ela tá aqui dentro. É assim mesmo. E também porque quanto mais eu insiro
naquilo que eu quero aprender, mais tem chance de algo daquilo que estou fazendo servir de gatilho. Ah, tá. Ou seja, é como se eu estivesse me resguardando, colocando redes de proteção. Rede de proteção, legal, sim. Ou seja, quanto mais eu estou incorporando, ou seja, aí você chega e mentaliza. Pô, é como se tivesse uma rede de proteção para poder lembrar daquilo. Uma coisa Aí que... você executa, é uma outra rede de proteção. Uma coisa que eu li uma vez, e eu às vezes faço antes de me preparar para uma apresentação, é criar um ambiente, diminuo as luzes, tal, como se eu estivesse num palco. E estudo como se eu estivesse no palco, me imaginando no palco, para eu treinar o ambiente semelhante. E sabia que tem pesquisa disso? Tem pesquisa disso? Tem pesquisa disso. Isso chama aprendizagem baseada em contexto. Olha, Aí que o que legal. aconteceram? Fizeram Aí, pesquisa isso há muito aí. tempo, eu não vou saber falar referência bibliográfica agora disso, mas a pesquisa dos anos 40, 50, que pegava alguém, ia para o fundo do mar, com o respirador e tudo mais, e colocava para memorizar uma lista. Imagina, né? Vai lá pro Doideira. fundo do mar, memorizar uma lista de palavras. Com No mergulhador. fundo do mar, tá. E depois, fazia teste de lembrança. Logo em seguida, fez um teste primeiro fora do mar, para ver quantas palavras ela lembrava. Depois voltou para o fundo do mar, no mesmo lugar que ela memorizou, e fez o teste novo. Ela lembrou de um monte de palavra a mais do que ela tinha lembrado antes. Parece que o ambiente durante a memorização vai te dando pistas e gatilhos que inconscientemente favorecem a lembrança. Então, por exemplo, se eu faço um ensaio mental de estudar para uma prova imaginando que eu estou lá no dia, faz diferença. Se eu, por exemplo, um dia, eu vou ter uma prova que vai ser na minha própria faculdade e eu tenho acesso à sala, eu vou estudar nessa sala que eu vou ser treinado. Faz diferença. Faz diferença, então. Faz diferença. A gente tem evidência de que o ambiente, inconscientemente, vai criando pistas e gatilhos que vão evocar a nossa memória. A memória, ela requer uma coisa chamada gatilho. Gatilho é qualquer estímulo sensorial, visual, que vai me evocar aquilo. Então, quando eu começo, por exemplo, por que eu sei o abecedário? A gente sabe o abecedário. A, depois B, é porque o A é gatilho do B. Mas se você chegar para uma criança e falar assim, o que vem depois do M? Ela não sabe. Ela tem que pegar A, Na sequência B, toda. C, Na D. sequência toda. Agora, se eu chego assim, tá, mas você sabe o alfabeto. O último é Z. E aí? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, V, K, J, I, H, G, E, F, E, D, C, B, A. Pô, a primeira vez que eu já a pessoa falar o abecedário ao contrário, Não tem bicho. muita utilidade não, certo? Mas é só para poder... Caramba! É só para poder exemplificar isso de que você sabe o alfabeto todo, mas não é capaz de falar de trás para frente porque os gatilhos de memória são crescentes. Tá na outra direção, meu gatilho. Inclusive, é comum em música a gente quer pegar, por exemplo, tocar no meio da música. Aí tem que voltar pro início. Tem que voltar pro início porque os gatilhos de memória são sequenciais. Tá. Então, o primeiro ponto é entender que tem que ampliar os gatilhos de memória. Ampliar gatilhos. Não que a gente tenha que aprender a música do meio, certo? Mas é que os gatilhos de memória, quanto mais sentido Mas utilizar... eu já vi alguns professores mais antigos recomendando, digamos, você tem que ser capaz de recuperar a música de qualquer parte, né? E isso aí eu estou criando gatilhos de memória em posições diferentes da música. E é importante ter algum sistema de revisão para manutenção da informação, seja um repertório, seja uma escala. E a música, cara, é especialmente cruel em relação a isso. Eu acho que ela só não é pior que a matemática. Porque a matemática ela é muito cruel em relação a isso. E em segundo, a música. Você pode ter um repertório gigantesco. Se você ficar 3 meses sem executar... Cara, tem música que eu lembro... Eu já toquei isso. Aí, às vezes, eu via vídeo meu tocando, parece com um fantasma. Eu falei, como que eu tava Como que eu tocando? fiz isso? Como que eu tocava? Que é um esquecimento que a gente tem. Agora, além dos princípios, podem ter técnicas específicas. Por exemplo, eu criar algum mnemônico aleatório, tipo esse, ou criar acrônimo. A gente usava muito no colégio, pegar o início. Por exemplo, sequência de balanceamento químico na química. Aí tinha a palavra macho. Metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Ou para poder lembrar de Minha Terra tem Palmeiras, onde canta Sabiá. Seno A com seno B, mas seno B com seno A. Que aí seria o seno de A mais B. Ou seja, a gente
cria certos mnemônicos, e aí alguns são acrônimos. Acrônimos é quando eu pego uma sigla pela inicial. Agora, eu posso também fazer um mapa mental, que é uma anotação que a gente chama de organizador gráfico da informação. Ela não deixa de ser um recurso para memorização. Ou eu posso, por exemplo, fazer um princípio que você comentou lá no início, que é um princípio de associação de ideias. Ou seja, por exemplo, eu tenho que me lembrar de levar o livro para alguém na faculdade no dia seguinte. Eu posso imaginar que esse livro está devorando a porta da minha casa, por exemplo, eu olhar para a porta e lembrar do livro. Para que você se condicione a não esquecer dele. Precisa não esquecer dele. Porque é uma imagem tão forte Tão que forte que eu é acabo fácil de lembrando. você lembrar dela. Agora, por exemplo, vamos supor que eu vou conhecer alguém que chama João. Uhum. E esse João, ele é, vamos supor que é um João que eu acabei de conhecer, e eu tenho um amigo tenista que é João, por exemplo. Uhum. Eu posso imaginar que esse João que eu estou conhecendo tem a profissão do meu amigo João. Imaginar os dois jogando tênis, por exemplo. Já criou a associação. Porque eu já crio essa associação. Sabe como que a gente faz isso inconscientemente para nome? Dificilmente a gente esquece do nome de alguém que tem um nome igual ao nosso. E dificilmente a gente esquece o nome de alguém que tem o nome do nosso pai e o nome da nossa mãe. Que eu tava pensando. E a gente sempre comenta. Não, esse é o nome da minha mãe, esse é o nome do meu pai. Você inconscientemente está imaginando, criando uma associação dessas duas pessoas interagindo. Então, se você começa a criar essas associações, e elas envolvem aquilo que você sabe e aquilo que você quer saber, cria uma imagem envolvendo aquilo, a sua memória melhora também. Então, a memória, ela, quando você se resguarda em relação à transitoriedade, se resguarda em relação a utilizar cada vez mais sentidos, cada vez mais recursos para memorização, e, eventualmente, usa alguma técnica específica, e muita técnica específica. Por exemplo, essa técnica que eu mostrei do sustenido, do bemol, não serve para mais nada. Uhum. É uma técnica específica para aquele fim. Para aquele fim. É que você criou-se um padrão ali, né? De como você construiu as letras. E aí... Porque eu sei o alfabeto. Uhum. Aí eu peguei o entendimento que eu tenho do alfabeto e associei com aquele entendimento que eu queria ter. E agora, tem alguns macetes que vão surgir assim, outros não. Ou seja, não vou ter macete para tudo. Sim, não tem. Às vezes você pode observar determinada coisa e tentar ver como você pode criar um determinado gatilho ou um macete, Claro. etc. Então, às vezes, não tem uma receita, mas saber que esse fenômeno existe já te ajuda a tentar criar soluções. Quando... Claro. Agora, por exemplo, tem muita coisa que eu guardei na música em força bruta. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E isso aí, cara, vai repetição. Repetir uma vez, repetir duas, repetir três, repetir quatro, repetir 50 mil vezes. Pô, uma hora eu vou saber as escalas. A constância que você e falou. vou saber criar campo harmônico. Ou seja, muita coisa não vai ter recurso, mas vai ser pela repetição. Perceba que sem repetição não existe aprendizagem. Tem uma coisa extra interessante Isso é forte. envolvendo repetição. Serve para todas as áreas. Para tudo que envolve aprendizagem. É. É o fenômeno da reminiscência. Isso aí é muito importante entender, que é o seguinte. Imagina, tinha uma época que não tinha celular. É mais antigo ainda, não tinha nem internet, nem Acreditem, celular. uma época que não tinha celular. A gente usava ficha de orelhão para poder fazer. Exatamente. Aí você tava lá no orelhão. Eu já vi gente perguntando, para que tem esses telefones na rua? A pessoa tá com o orelhão. Aí ela queria saber o telefone de algum lugar. Ela ligava 102, auxiliar lista telefone. Auxílio à lista, olha isso. Era 102. É isso aí. Aí falava assim, o número do telefone é 3, 2, 3, 9, 6, 7. E tipo, era uma inteligência meio artificial assim, Uma gravação tosca, uma gravação mal tosca, que cada número tinha uma entonação diferente. Era bem engraçado. Falava assim, É verdade. Eu tô 3, lembrando, 2, tô lembrando. 2, 3, 9, 6. Aí o que acontece? Você começava assim. Você não tinha onde anotar, não tinha celular, não tinha nada, você tinha que Ficava fazer ali, disso, ficava ali. E tava É. com a fila. E tava com a fila lá esperando pra você ligar, né? Aí você ligava. Igual aumento. Já repeti 70 vezes, eu vou saber, né? Deu ocupado e eu não lembro mais. Peraí, se a repetição é importante, eu repeti 15 vezes, por que eu não guardei? Por que eu não guardei? Existe o chamado fenômeno da reminiscência. Quando você repete uma vez,
Você tem que esperar um tempo para essa informação ser consolidada. E aí isso vai surgir uma coisa chamada aprendizagem espacejada. Olha, gente, eu falo isso. Caramba. Porque eu já tinha estudado um pouco. Fracionar o estudo ao longo do dia. Porque se você pega E faz uma tirada só? e decide virar o quicloreiro numa tarde, não adianta. Eu dou um exemplo, claro que aí os métodos em si, alguns têm umas evidências que eu já li sobre treinamentos de habilidades, mas assim, você vai estudar 3 horas por dia. Talvez seja melhor você estudar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Você já falou isso aqui, Porque inclusive. você espaça os estímulos. Sim. Quando você vai começar a segunda sessão de treino, vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que fazer um processo de recordação, do que quando você está no embalo, Com certeza. é mais fácil, né? E Mas tem algo ainda associado a isso, que na música vai ser essencial, mas é na vida, mas aqui a gente tá falando de músico, tô até parecendo que eu sei alguma coisa. Né? Mas sabe? Que é uma das técnicas mais importantes para a aprendizagem, de acordo com as evidências, se chama busca pela evocação. Uhum. O exercício de evocação, que na verdade é o quê? Falar aquilo sem ler de onde está vindo aquilo, com seu próprio esforço. Então, por exemplo, se eu estou estudando, sei lá, 3 horas de manhã, ou se eu estudo 1 hora de manhã, depois à tarde vou estudar 1 hora e eu faço esse exercício de lembrar o que aconteceu de manhã, é mais poderoso que 2 horas seguidas. O exercício de parar, tentar lembrar e evocar, ele é muito poderoso para a memória. Então, é um exercício de guardar informações e o exercício de depois achar de novo aqui. Exatamente. Esse exercício de eu tentar buscar isso... Aquela espremida. Aquela espremida. Não vou olhar, não. Eu vou saber. Isso, Que aí você consegue... isso já te provoca a... E isso consegue facilitar e muito a aprendizagem. Ó. A gente tem muita evidência de que se o cara fica testando, tentando, melhora muito. Inclusive, na minha época, eu tinha uma professora, cheguei a ter uma professora de piano, que ela era meio xiita com uma coisa, que hoje eu acho que foi bom pra mim. Ela não deixava a gente anotar na partitura de jeito nenhum. O nome das notas. De jeito nenhum. Deixei de jeito nenhum. E, na verdade, no violão, a não ser que a pessoa seja do clássico, ela nem sabe ler partitura. Você pega alguém que toca popular... O violão, ele é mais difícil de ler mesmo, né? Também. Mas no clássico, o cara vai ter que ler. Tem que, aí tem que, não tem jeito. É um instrumento que sofre um pouco mais de leitura. Eu sofro muito, porque no piano eu olho e vejo. Exatamente. O violão não. O violão, a mesma nota está em um monte de lugar diferente. Em posições diferentes. Você chegar a achar o dó... me mostra todos os dós do piano. Pô, eu já consigo todos os dós. O acesso às notas no piano é muito maior. Mas ela não deixava a gente ficar anotando de jeito nenhum o nome da nota. E tinha depois um outro professor que não ligava, não. Hoje, eu entendo que, por não anotar, existe um esforço contínuo de evocação. E não estou falando que eu sou contra anotar também, não. Não vou entrar nesse método. Eu nem sou músico, não toco no tempão, certo? Não estou aqui para falar isso, não. E ficar cagando regra é meio ruim, sabe? Mas... Não, você está dando um insight aí. O exercício de evocação, ainda que leve a uma interrupção no fluxo, a médio prazo vai acelerar a aprendizagem daquilo. Ele ajuda... Não em termos motores. Não em termos motores. Mas em termos cognitivos de identificação daquilo. Mas eu já vi um estudo que é bem interessante sobre... Vamos supor que você vai trabalhar 3 fundamentos no basquete. Lance livre, lance de 3 e bandeja. Você pode treinar em blocos, 10 arremessos de lance livre, 10 e 10 de bandeja. O que acontece? Você vai melhorando a sua performance em cada um, porque você vai calibrando a força que você tem que colocar. Agora, se você faz de modo randômico, você erra mais, só que eu acho que você vai tendo motoramente algo semelhante a essa evocação. Então, o desempenho de longo prazo, segundo o que eu lembro desse estudo, era melhor, o de curto prazo pior, porque ele era mais... Você não conseguia calibrar para acertar, mas como você tinha que sempre evocar de novo, no longo prazo era melhor. A leitura que eu faço desses exemplos que vocês estão trazendo é assim, quando você falou da tua professora, por exemplo, que ela não permitia que você anotasse,
na partitura. E lembrando que eu não tinha 7 anos de idade, certo? Você vê, então vai vendo. não deixava Por isso que ela é xiita, que você falou mesmo. Ela é Mas, xiita em relação a isso. mas eu acho que de alguma forma aquilo ali te forçava mais Exatamente. e esse criava como se fosse, eu não sei, aí você é o especialista, mas eu só vou fazendo inferências. É como se criasse um estado de alerta que fazia com que aquilo exatamente gravasse isso. mais fácil. É isso mesmo, Fica né? mais ativa. Isso, a impressão que eu tenho é É essa. uma coisa importante envolvendo a aprendizagem, e eu não acho que na música não é diferente. A gente tem que conscientemente fazer de tudo para a aprendizagem ser ativa e não passiva. A gente não pode simplesmente, até mesmo na música, fazer aquilo mecanicamente o tempo todo sem estar raciocinando. Porque é claro que a gente busca automatismo. Claro que a gente busca fazer aquilo sem raciocinar. Sim, sim. Mas o ponto é que, se você, por exemplo, tinha uma coisa que era dificílimo no piano, é o tal do chorinho. Os Que tempos... É o que eu mais toco. Os tempos daquele negócio. Aí tem que ir cheio de tracinho para poder contar. É difícil. É surreal. Bom, você faz, mas não é fácil não, certo? Não é fácil, é um negócio difícil Depois de tocar. um tempo vira uma linguagem específica. né? Mas enfim, não é fácil tocar aquele negócio, não. E no chorinho, existia uma necessidade de eu não simplesmente... de eu buscar entender aquela linguagem conscientemente. Senão eu ia ficar sempre executando sem entender. E isso é desafiador. É você raciocinar e tá pensando... Eu lembro que teve uma tarde, tem um tio meu, tio Zé, da Ação pro Zé, Zé Geraldo, que é músico profissional, tocou já com muitos nascimentos, esse negócio todo. Aí, cara, a gente ficou uma tarde com pedacinhos do céu, cara, no piano. Pedacinho do céu. Taranana, cara, e pior assim, pra você tocar mal feito é fácil. Esse que é o problema. Você tocar mais ou menos, o cara nem percebe, mas o músico pode ter errado. Ah, tá. Porque é uma contagem. O ótimo exercício é você treinar primeiro o acompanhamento desses tipos. Músicas populares, principalmente, você pega a música brasileira, que tem uma questão rítmica importante, é legal antes de você solar, você saber acompanhar. Porque o acompanhamento, ele é exatamente Tem que ser automático. os acordes submetidos à frequência do ritmo. Né? E aí quando você interioriza isso, depois você vai... Inclusive no piano era muito comum eu ficar treinando exaustivamente a mão esquerda, porque eu não consigo pensar nas duas. Não tem como eu pensar nas duas ao mesmo tempo, né? São duas, mas eu não consigo pensar em uma. E aí eu pensava na direita. Então a esquerda tinha que repetir, até ela ficar automatizada. Ela demandava mais. E para poder raciocinar com a direita. Né? Então, enfim, aí ia tocar alguma coisa. E o ponto é que você não pode simplesmente estar lá tocando as músicas que você gosta, mais ou menos, sem estar raciocinando, sem tem que estar pensando sobre aquilo. A aprendizagem tem que ser ativa. Você não pode simplesmente estar assistindo uma palestra, igual falando de aprendizagem de outros aspectos, só grifando, sem estar realmente raciocinando sobre aquilo. Quando eu mais aprendi sobre teoria musical, assim, de ficar mais na ponta da língua, sabe, foi quando eu fui colocar isso em prática na hora de ensinar, principalmente. Quando eu fui no meu curso criar... Sabe, uma coisa é você dominar a coisa... Para você. Agora, quando você vai formalizar, provavelmente quando você foi escrever seus livros, e você teve que quebrar a cabeça para ser mais didático, talvez você percebeu... Você teve que deixar mais fluente aquele conhecimento dentro de você. Mas muito a mais. gente observa isso. Quando você vai passar alguma informação para alguém na forma de aprendizado, de orientação, alguma coisa assim, é onde você mais guarda, mais absorve, mais você sabe, mais você aprende, você de fato... Então, dar aula é um baita aprendizado. É um baita... E tem elementos da psicologia cognitiva envolvendo isso, que é o seguinte. Eu já fui professor de matemática. E eu dava aula... É um mente-atleta. Eu dava aula de mente-atleta. matemática, tanto, cara, no mesmo dia eu dava aula particular, cursinho. Eu dava aula para o supletivo de 1º grau, 2º grau. Dava aula de cálculo diferencial integral 1. Caraca. 2. Cobriu o espectro todo. 3. E dava aula de equações diferenciais. Poxa. E eu dava aula particular disso. Comecei a dar aula particular do nível superior porque eu descobri no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas do FMG, que ninguém dava aula disso. Aí eu podia aumentar o preço que eu ganhava, o preço que eu cobrasse, vocês iam pagar. Era o conceito do oceano azul. Ele pegou o oceano azul. Exatamente. Dele. O conceito de oceano azul, que não tinha ninguém que dava aula desse negócio, cara. Inclusive, eu já tinha largado a matemática, eu continuei dando aula particular de cálculo. Porque não tinha ninguém que dava aula desse negócio. Sim, tá você ali. E os caras, você é da psicologia? Sou, mas você fazer esse negócio aí. Aí eu dava aula de equações diferenciais e tudo mais. E era engraçado
que eu aprendi a dar aula dando aula para o supletivo. Eu não aprendi a dar aula dando aula para engenharia. Por quê? Eu tinha que conseguir sair do meu contexto da ciência da computação e da bacharelado de matemática pura que eu fazia. Eu tinha que sair daquilo e pensar qual tipo de dúvida que esse cara pode ter e que não é intuitivo. Por quê? Tem um problema grande na vida do professor que é o seguinte. Você sabe aquilo há tanto tempo que você não lembra mais do caminho original que você fez. É difícil. Você não lembra. Você não lembra. Então, para mim, era uma coisa tão intuitiva, porque aquilo eram coisas que eu já tinha aprendido há 10 anos. Às vezes eu falava uma coisa, por exemplo, da aula de regra de 3. Cara, aquele negócio eu já tinha aprendido há tanto Tava lá atrás, né? tempo que eu tenho que conseguir criar caminhos. Aí tem um conceito da psicologia cognitiva que chama teoria da mente. O que é teoria da mente? Você está andando na rua. Aí você chega na esquina, tem um monte de gente olhando pro alto de um prédio. Uhum. Você faz uma teoria da mente de que tem algo no alto do prédio. Tá. Ou seja, você vê uma pessoa que está carregando alguma coisa, está fazendo uma cara que está difícil, você sabe, essa pessoa está tendo dificuldade. Inclusive, quando a gente pensa em transtorno de espectro autista, um dos elementos que tem dano é justamente a teoria da mente. É o imaginar o que está passando na mente do outro. E quando você se dispõe a ensinar alguma coisa, é um exercício contínuo da teoria da mente. Então, o Marcos já tinha visto aquele negócio lá várias vezes, há vários anos. Mas você vai começar a dar aula? Tá, mas ele pode ter dúvida em quê? São coisas que nem passam na sua cabeça. Aí você começa... E detalhe, uma coisa que é impressionante, surgem dúvidas que você nunca imaginou que alguém teria. Como que alguém tem essa dúvida? Não, mas esse negócio é óbvio. Por exemplo, coisa bem básica. Reformulando várias coisas. Você, não é quando eu óbvio, dava aula no né? supletivo, eu falava, por exemplo, -2 mais 3 é mais 1. Pô, não pode ter dúvida. Como que alguém vai ter dúvida nisso? Aí a pessoa levantava, não entendi. Menos com mais não é menos? Por que -2 mais 3 dá mais 1? Aí eu era obrigado a entrar, peraí, já entendi. Você está confundindo a regra de sinal da multiplicação com a soma. Mas se você estivesse no banco, você está devendo R$2 no banco. Você vai fazer um depósito de 3. Vai ficar positivo ou vai ficar negativo? Ah, vai ficar positivo de 1. Por isso que é positivo. Ou seja, eu tenho que sair daquele ponto que eu estava, daquele entendimento, e retroceder. E isso que torna alguém um bom professor, é ter uma boa teoria da mente. É isso. E essa teoria da mente que você está falando, sabe o que está me vindo na cabeça, Roberto? Parece loucura. Está me vindo o conceito da empatia, que é o quê? É você se colocar no lugar do outro para que você possa, de fato, como você falou, pô, mas como que a pessoa vai achar? Pô, mais 3 menos 2 é mais 1. Não, mas peraí, vou pensar do jeito que ela pensou. Vou calçar os sapatos dela. Exatamente. Para que aí eu possa, calçando o sapato dela, pensando com a cabeça dela, eu entendo qual que é a dificuldade e consigo achar uma rota para poder explicar. Claro, a gente tem o tempo todo que buscar isso. Pô, como que eu posso fazer para entender isso melhor? Qual que é o caminho? Inclusive, tem uma coisa super interessante que acontecia em aula de matemática quando eu estava no colégio. Que eu lembro muito bem disso. Às vezes, o professor acabou de explicar um negócio. Aí o Zequinha entendeu. O Joãozinho não entendeu. Aí o Joãozinho pergunta pro professor. O professor explica de novo. O Joãozinho continua sem entender. Até que o Zequinha fala, não, é isso aqui, ó. O colega... O colega, Vygotsky até falava um pouco sobre isso, mas o colega acabou de ter uma aprendizagem genuína daquilo. Sim. Como ele acabou de ter uma aprendizagem genuína daquilo, ele acabou de passar pelo caminho do entendimento que ele acabou de utilizar agora. Então, para ele, é muito alto. Cara, é isso aqui, ó. Tá fresco na minha cabeça. E ele consegue, às vezes, entender mais facilmente com o par, com o colega, do que às vezes com o professor. Sim. Por conta da teoria da mente. Inclusive, Vygotsky vai falar dessa importância dessa aprendizagem entre os pares, ou seja, colocar os colegas aprenderem juntos. Sim. Inclusive até mesmo de idade diferente. Porque são pessoas que estão aprendendo e muitas delas estão passando por aquele caminho intelectual
em momentos parecidos, algo que o professor não vai ter. Já fez lá atrás isso, né? Para Porque Uhum. se você pensa, por exemplo, o que Marcos fez para aprender escala de dó, escala de... Quanto tempo que tem isso? Aí você vai dar aula disso? Pô, mas que dúvida que o cara pode ter? Porque você está tão distante do dia que você aprendeu isso, que aí o bom professor faz o quê? Ele vai retrocedendo ele vai em relação ao entendimento e pensando quais todas as dúvidas que podem surgir. E a partir daí você consegue ter um bom entendimento e ser um bom professor. Porque o bom professor é aquele que antecipa a dúvida. É aquele que consegue imaginar o que vai vir. E isso não acontece intuitivamente. É justamente estar no campo de batalha, vendo aquele tanto de dúvida que você... Cara, nossa, eu não imaginei que podia ter essa dúvida. Não imaginei que podia ter esse problema. E aí você vai criando um repertório de teoria da mente mesmo. Cara, que loucura. Quanto tempo tem? Queria fazer uma última pergunta. Olha, Não, pode fazer. Fazer uma última Então, pergunta. Posso fazer uma? Não vai porque eu estava controlando aqui o tempo. Aproveitar. Porque até umas 10h10. Até umas 10h10. Aí vai depender de quanto você quer responder essa Eu vou pergunta. responder de forma célere. Bom, um dos grandes que a gente faz pergunta, já fez essa pergunta para outros músicos e agora a gente vai poder ter talvez uma dica interessante. Talvez ele possa falar sobre hipnose com relação a isso, sobre nervosismo, né, entre os músicos. Isso aí de alguma forma vai afetar o gatilho de memória, né? Não sei se entra numa atividade simpática do sistema de luta e fuga ali que o corpo entende que a prioridade é outra naquele momento, então dá o branco no cara que está nervoso. E se de repente a hipnose, como você é um dos maiores especialistas nisso, pode ajudar numa auto-hipnose, algum exercício, alguma coisa, não sei. O ponto é o seguinte, você falou já muito bem, uma reação simpática. O que é reação simpática? Você começa, devido ao estresse, a alguma coisa de ameaça, você dispara adrenalina, cortisol, começa a hiperventilar. O sistema nervoso simpático está ativado. E para que ele existe? Ele existe para te dar energia. Inclusive, chama luta e fuga, mas é um nome meio errado, porque ele surge quando você está apaixonado, ele surge quando você vai correr, ele surge em vários momentos que você precisa de energia. Agora, a gente chama de luta e fuga porque em ameaças, em que a gente quer lutar, fugir, ele vai surgir. Às vezes tem o paralisar também, às vezes a pessoa fica paralisada. Então, essa reação de luta e fuga, ela muitas vezes está descontextualizada, porque uma coisa é eu sentir isso antes de um assalto. Outra coisa é eu sentir antes de um concerto. Pô, no concerto eu preciso de ter energia. Inclusive, uma coisa muito interessante. Às vezes, eu tenho cliente de hipnoterapia que fala o seguinte: quero falar em público, mas eu sinto muito nervosismo. Ele acha que aquele aumento do batimento cardíaco vai sumir. Vai não. Mesmo o músico que está experiente vai ter aquela adrenalina, por quê? Sempre que a gente se propõe a fazer algo mais importante, a gente vai precisar de mais energia, então vai aumentar o batimento cardíaco. Se você pegar meu batimento cardíaco agora, que estou falando o tempo todo sem parar, ele está mais elevado do que em repouso. Então é importante fazer essa desconstrução, primeiro de que essa reação de luta e fuga, ela não é um problema. O problema é que ela surge, às vezes, numa intensidade excessiva e de forma descontextualizada. Agora, às vezes, tem músico nos assistindo achando que esse frio na barriga vai sumir 100%. Não vai. Esse é o ponto. Primeiro ponto é esse, não vai. Não vai por quê? Porque isso é um exercício do corpo para você ter energia. É uma reação natural, vamos dizer assim. Uma reação 100% natural. Agora, às vezes, essa energia que é criada é uma energia excessiva e pode virar ansiedade, pode virar um problema grave que vai paralisar. E ao paralisar, ele não tem um bom desempenho. Aí a gente tem que começar a entender uma outra questão importante que é a ansiedade, ela tem dois caminhos. Ela pode começar pela cabeça, pelo pensamento, e ela pode começar diretamente no corpo. O que isso significa? A ansiedade sempre termina no corpo, numa fisiologia que a gente chama de luta e fuga, que vai ficando cada vez mais potencializada. No entanto, tem uma coisa importante, é que às vezes ela começa só com uma ideia. Ou seja, ela está numa ideia, amanhã tem apresentação, amanhã tem alguma questão e tal. Só que ao ficar nessa ideia o tempo todo,
o corpo começa a reagir, e aí você começa a ter a reação de luta e fuga que vai se potencializando. Agora, às vezes, a pessoa tem direto no corpo uma reação fortíssima. Um exemplo. Surge um leão aqui na sala. Não vai passar pensamento. A gente imediatamente vai sentir isso no corpo. Ou estou dirigindo e tem um acidente, por exemplo. Imediatamente eu vou sentir isso no corpo. E por que eu estou criando essa distinção? Se eu vou fazer uma apresentação e eu tenho esse nervosismo, enquanto ainda não virou uma fisiologia intensa, eu posso fazer um relaxamento. Tem uma técnica bem legal, que é uma técnica de respiração diafragmática. Posso fazer alguma coisa posso fazer uma auto-hipnose, uma visualização de tudo dando certo, posso fazer também. Porque o pensamento ainda funciona. Se a preocupação está começando ainda, eu consigo fazer exercício de atenção plena. Você até consegue na internet, achei mindfulness. Tudo isso vai ajudar. Por quê? O pensamento ainda funciona. Mas quando essa ansiedade já passa da cabeça para o corpo numa fisiologia intensa demais, o pensamento não funciona mais. A atenção plena já não funciona direito. A auto-hipnose já não funciona direito. É o que tem que fazer, né? Você tem que agir diretamente no corpo. Por exemplo, a atividade física leve ajuda a quebrar essa energia. Já viram que às vezes a gente briga com alguém? Não sei se vocês já fizeram isso, de discutir com alguém de forma grave, depois querer voltar a pé para casa, ou não, eu vou andando. Você inconscientemente sabe que tem muita adrenalina, muito cortisol, e você quer liberar isso numa atividade física leve. Ou... É o famoso sair para espairecer as ideias. É essa ideia de espairecer as ideias, inconscientemente a gente faz isso. A cultura popular, ela tem uma ideia de... você está precisando esfriar a cabeça. Se eu chego e tomo um banho gelado, logo durante essa crise, ajuda também. Ajuda. Agora, é banho gelado. Porque tem gente que está nos assistindo que está no Nordeste. Não existe banho gelado no Nordeste. Não, porque eu vi um colega meu falando assim, mora em Fortaleza. Não, mas eu tomo banho gelado todo dia. Não, eu não tomo banho gelado. Ninguém usa chuveiro elétrico em Fortaleza, cara. A menor temperatura é 28 graus. Então, não é. Agora, a gente teve o clima aqui em São Paulo caindo a temperatura. Aí você tem banho gelado. Vai ter um banho que vai estar a 6 graus, a 5 graus de temperatura. Não sei se vocês já tiveram aquela experiência de ir pra cachoeira. Sim, que é uma descarga. Primeira coisa que você faz... Verdade. Você inconscientemente controla a respiração. E é por isso que colocar gelo na mão pode ajudar a pessoa antes do concerto. Você tomar um banho geladíssimo pode ajudar, porque você quebra a fisiologia que já está no corpo. Então, resumindo, se ainda está no pensamento, dá para usar auto-hipnose, dá para usar atenção plena. Agora, começou a ir para o corpo, já está no corpo, atividade física leve, por exemplo, sair para andar, dar uma volta no quarteirão, onde vai ser o concerto, vai ajudar. Você pegar gelo e colocar na mão, dá uma sobrecarga sensorial que também diminui essa fisiologia. Você tomar um banho gelado também diminui essa fisiologia. Você fazer um exercício, que até chegou a viralizar uma vez no TikTok, tive umas 20 milhões de visualizações, eu fui ensinando esse exercício no Flow. Essa é a boa notícia. A má notícia é que eu não tenho TikTok. Ou seja, foi uma cópia pirata. Putz. Que foi, vira e mexe eu vejo saiu por aí. Vira e mexe eu vejo esse corte. Que é o 478, que é uma respiração que fisiologicamente controla o corpo, que vem no pranayama. Você faz 3 ciclos que chama 478. Inspira no 4. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois solta tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repete 3 vezes. Isso fisiologicamente dispara o sistema nervoso parasimpático. Parasimpático. Que é o oposto dessa... O gelado vem disso, né? Também, eu lembro de parece que é um reflexo dos mamíferos marinhos que quando mergulham, eles, aumentando o sistema parasimpático, você consegue economizar mais oxigênio, então, ou seja, você está indo contra o simpático. Aí a gente está entrando num assunto de fisiologia. Eu não sei entrar nesse detalhe, não. Porque você falou do gelo, água gelada,
jogar água gelada no rosto E tal. tudo isso ajuda. Agora, eu tô lembrando disso, né? Quando eu tinha as aulas de fisiologia, que uma das explicações, e isso a gente vê esse reflexo em mamíferos marinhos, que é quando ele vai mergulhando, uma baleia mergulhando mais a fundo, a água vai ficando mais gelada, é bom que diminua o metabolismo, Uhum. porque ela vai economizar mais oxigênio uma vez que está indo um pouco mais profundo. E Seria que um- deve ser parecido com o que acontece quando o urso vai hibernar no inverno também e Pode tá ser. precisando de economizar energia. Aí o ponto é esse, é Me entender lembrei disso, que... desculpa interromper. Não, achei ótimo para poder contribuir. E é importante entender que, se já está no corpo, já virou hiperventilação, não tem imaginação, não tem auto-hipnose, Sim, então o pensamento já está sem Então funcionar. são duas dois fases. estágios, duas A fases. fase Dois estágios. leve, que você percebe que está na sua cabeça, que você está antecipando uma coisa e tal. Tem essas técnicas de respiração e outras técnicas que você comentou, que daí o pessoal pode procurar ali. Se já está no corpo, está muito intenso, você já está Aí. sentindo os sintomas, meio que suando, tremendo. Aí tem que batendo fazer ou o 478, que é essa respiração res- especial. sim, aí a respiração vai para a parte do corpo, isso. É especial ou fazer uma atividade física leve. Atividade física Ou- leve. e dá a volta no esfriar a quarteirão. cabeça. Esfriar a cabeça, tudo isso ajuda. Mas essas Você dicas vai são dar importantes, um pessoal. corte no nervosismo extremo, que já está com sintoma no corpo, né? E é legal essa diferenciação que o Alberto colocou para a gente. São sempre dois estágios. Você identifica, se você está no primeiro estágio, é uma ação. Se já está no segundo estágio, tem outro pacote de ações. Acho que essa Sim, é e agora, só para finalizar esse assunto que é importante também, eu não estou falando de transtorno de ansiedade. Sim, é outra coisa. Por quê? Eu estou falando daquela ansiedade cotidiana, Sim. mas se a pessoa, por exemplo, tem transtorno de ansiedade generalizada, aí vai precisar fazer uma Aí terapia, já- vai precisar esclarecer certas Aí já é questões. outro- Se diante de um evento importante, ela cria uma situação muito maior do que ela é, né? Então aí vai precisar talvez de um atendimento psicoterápico, enfim, de fazer alguma coisa diferente. Muito Então, bom. Nossa, então eu é acho isso aí. que, poxa, a gente poderia ficar explorando aqui por horas. O Alberto tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente, dentro daquilo que a gente se propôs para esse primeiro programa, daqui a pouco a gente pode pensar em fazer um próximo. Pô, vai ser ótimo, só chamar que eu venho sim. Assim, acho que foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu cobrir. Marcos, não sei se você tem mais um ponto, mas da minha parte, tá ok. bom. Alberto, se você quiser deixar alguma mensagem final, alguma coisinha aí, ou se tá ok, se você acha que a gente sempre fala isso. Você acha que ficou alguma coisa que a gente poderia ter perguntado e não perguntou? Não, eu achei que foi legal, que deu para integrar assim, a minha experiência com aquilo que é a experiência de vocês e fazer um bate-papo. Não foi realmente uma entrevista, e isso que eu acho legal, que foi uma conversa mesmo, como se fosse uma roda. E eu queria agradecer quem assistiu até agora e que me segue lá no Instagram, @Alberto Boa. Delisula. Valeu demais pelo convite. E se chamar, volto de outras vezes também. Vai Pô, ser já ótimo. tá valendo, já tá anotado aqui, que acho que tem muita coisa pra gente explorar. Foi muito rica essa conversa. Eu particularmente gostei muito desse bate-papo, Alberto. Marcão, valeu mais uma vez. Você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado por ter ficado. Esse foi o seu Marcos Kaisercast. Eu sou o André Fagundes. Até a próxima. Valeu. Valeu.